Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo em mais uma semana, iniciando aqui com os nossos queridos telespectadores e na presença do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que mais uma vez está conosco. Tudo bem, pastor? Tudo bem, eu agradeço a Deus por retornar ao programa e semanalmente estar aqui com todos vocês, sentindo assim a importância que este espaço que Deus me abre para estar levando a verdade a todos vocês me enche de alegria, porque sei das maravilhosas bênçãos que Deus me deu através dessa palavra desses anos todos que estou servindo Ele, e sei que este programa tem abençoado muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas, porque a palavra de Deus está sendo levada até você por todos nós aqui nesse programa, que sempre sinto o encargo do Espírito de Deus de estar aqui com vocês, fazendo todo esse esforço, e sei que nunca é em vão, porque muitos benefícios Deus produziu na vida de tantas famílias durante esses 8 anos de programa, que Deus abre esse espaço maravilhoso para que você fique sabendo que quando tudo está ruim, tudo está mal na tua vida, este programa pode ser o início de uma recuperação de ânimo, de esperança, de vida, e tenho certeza e convicção de que essas palavras que nós veiculamos nesse programa Viver Bem são realmente chaves maravilhosas para abrir portas que você talvez nunca pensou, nunca imaginou que tivesse à tua disposição para recuperar completamente aquele sentido da vida, né? E as dificuldades que todos os dias se levantam diante dos nossos olhos, elas são aterradoras, mas Cristo é bem mais poderoso que elas e sempre tem nos dado ânimo, força para vencer as adversidades. Então aqui é uma alegria retornar com vocês, que Deus nesse programa de hoje possa estar fortalecendo, dando visão, abrindo esperança no teu coração, dando assim aquela oportunidade de que você enxergou uma saída para os problemas e as dores, as aflições que você está sentindo. Então isso me alegra muito quando eu vejo o retorno que vocês dão das causas que foram vencidas, que foram dirimidas, que foram ultrapassadas. Como isso nos anima, porque isso é a nossa paga aqui, né? Ver Deus abençoando a vida de muita gente. É verdade, a gente se alegra muito, e aqui nesse programa a gente procura não estar levantando bandeira de nenhuma religião, e sim da palavra de Deus que está na Bíblia, no sentido de auxiliar as pessoas, a todos que têm dificuldades no seu dia a dia, seja na área do trabalho, na área familiar, nos relacionamentos, na sua compreensão de si próprio, do seu próprio eu, de quem eu sou, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde vou, né? Perguntas, questionamentos que são inerentes a todo ser humano. Mas, pastor, nos nossos dias, e eu diria especialmente no Brasil, nós estamos passando por dificuldades grandes, né, socioeconômicas, e a gente vê que, no geral, as pessoas estão cada vez com mais dificuldades, trabalhando muito, e isto gera bastante estresse, e aí vem dificuldades que acabam se refletindo nos relacionamentos, pelo turbilhão de coisas nas quais as pessoas estão envolvidas, né? E isso é uma coisa geral. E muitas dessas pessoas, às vezes, não conseguem mais administrar todas essas circunstâncias, todas essas situações, e acabam ficando infelizes, frustradas, amarguradas, fragilizadas, quando não muitas vezes doentes, não é? Então, uma das coisas que eu gostaria que o senhor falasse hoje para nós é a respeito do que a Bíblia diz
acerca do trabalho, porque as pessoas estão trabalhando cada vez mais para poder ter o seu sustento, para poder cumprir com as suas obrigações, enfim, né, face a essa realidade atual no Brasil. E eu creio que isso aí é mundial também, não é? Há uma crise geral e quando a gente olha para todos os aspectos parece que o caos está tomando conta, não é? Mas para que as pessoas voltem um pouco assim a ficarem mais focadas no que realmente é importante, que possam trabalhar com um pouco mais de paz, um pouco mais de lucidez, digamos assim, de tranquilidade, né? Mesmo diante de todas as dificuldades que se levantam. Deus fala alguma coisa a respeito disso, a respeito do trabalho, de como nós devemos nos portar para estarmos vivendo assim de modo mais equilibrado? Sim. No Velho Testamento e no Novo Testamento, Deus tem duas orientações. A primeira está em Josué, capítulo 1, em que havia falecido o líder espiritual de Deus na terra, que era Moisés. Então, Josué, o substituto escolhido por Deus para substituir Moisés, Deus chamou ele antes de toda a atividade iniciar e disse para ele: olha, quero te dar uns conselhos aqui, porque tu vai entrar agora num empreendimento totalmente humano e natural, que é tomar posse de uma terra que Deus tinha preparado para o seu povo, a terra de Canaã. E deu princípios para ele de como vencer as dificuldades, porque iria enfrentar nações fortíssimas, teria que guerrear com nações para tomar o território. E um território muito rico, muito abençoado, que tinha tudo construído, tudo pronto, mas Deus resolveu, dono do céu e da terra, e aqueles povos que viviam sobre aquela terra eram povos malditos que adoravam a Satanás. E por causa do pecado deles, Deus então julgou aquele povo, destruindo aquele povo e dando aquela terra para o povo de Deus. E eram 7 nações numerosas e poderosas. E aí então Deus chamou Josué e disse: olha, medita na minha palavra, de dia e de noite, para que você tenha sucesso, tenha prosperidade e seja um vencedor. Olha só, a questão que estava para vir era uma questão de guerra civil entre nações. A questão era tomar posse de território. A questão era mais financeira e econômica, de bem-estar. Mas Deus disse: medita na minha lei de dia e de noite e fala dela. Me cultua, me adora, presta culto para mim, porque eu irei à frente de ti e vou derrubar todas as barreiras, vou vencer os inimigos poderosos, porque a vitória está na minha mão e não na tua. Eu tenho o poder, tu é apenas uma pessoa fraca e débil, que pode ser derrotada a qualquer momento, mas se eu estou na frente, eu te mantenho de pé. Esse mesmo princípio vale para todos que vivem hoje diante dessa crise política que nós estamos vivendo, porque a instituição governo humano falhou e não creio na recuperação dele, mas agora chegou o final dos tempos naturais, vem o reino dos céus agora. Mas assim, no Novo Testamento, Deus, através de Cristo, chamou todo o povo e disse: busque em primeiro lugar o reino dos céus. E as demais coisas que são menos importantes, eu vou acrescentar para vocês. Então, não é por muito trabalhar, por muito se esforçar, que você vai prosperar. É porque eu vou abençoar vocês. Então, quando uma pessoa está sob o princípio de Deus, para ele não tem crise, para ele não tem dificuldade, porque Deus está na frente. Até no meio do caos, até no meio da crise, o Senhor arruma uma maneira de abençoar os seus filhos. Vai provendo as coisas necessárias. E incrível que pareça, para Deus
na pujança, no pleno emprego, na plena economia ou na crise, Deus sempre abençoa os seus filhos, não importa o que esteja acontecendo. Então, está aí um dos princípios, né, de fé, de confiança em Deus e de estarmos em sintonia com Deus, em harmonia, em comunhão com Deus para se estar bem. Mas muitas vezes isso não é tão simples, porque quando as pessoas não têm um foco muito objetivo nisso, isso claramente na sua mente, né, acabam se envolvendo, como eu disse antes, nesse turbilhão de coisas e perdem esse foco. Então, se não tem alguém que dá uma puxadinha e traz para a realidade de novo, não é? É difícil, a pessoa se atrapalha e quando vem as emoções e é difícil administrar. Mas que bom que temos aí, né, as promessas de Deus e esse socorro. No livro de Josué fala sobre isso. Primeiro, verso 8 e 9. Então está aí para você, né, a dica para meditar, né, nessa passagem bíblica aqui, nas orientações de Deus, para você viver bem. A gente vai fazendo um breve intervalo e já voltamos. Viver bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando aqui com o ministro Sérgio Alves, que está trazendo hoje um pouco da palavra de Deus, que está na Bíblia, o que Deus nos diz sobre as vezes que nós estamos em dificuldades, cansados, com muita tribulação, com muito trabalho. E no bloco anterior o senhor comentou, né, que mesmo que nós sejamos fracos, né, perante o mundo espiritual, na verdade não somos nada nesse mundo, né? Eu, como médica, digo que um vírus microscópico, né, derruba e acaba muitas vezes com um homem, né? Quanto mais o mundo espiritual que nós não vemos, não conhecemos, né? Então realmente temos que ter o nosso Deus criador, protetor, onipotente, onipresente, onisciente, como, né, hoje nós já sabemos, que esteja à nossa frente, porque sem isto dificilmente nós vamos ter uma vitória plena. Podemos, né, ser remediados, mas eu creio que a vitória plena vem quando se tem uma comunhão com o Criador. E a gente às vezes esquece disso, porque tem tantas coisas, como eu digo, práticas do dia a dia, e a gente acha que Deus não é uma coisa assim tão prática, acha que Deus é aquele ser que está numa caixinha guardada de emergência para a gente buscar só quando, né, a situação não tem mais solução. E não é. Deus pode no dia a dia estar nos auxiliando, provendo e nos ajudando a viver com uma melhor qualidade de vida, porque senão muitas pessoas, eu ouço dizer, trabalham e as coisas não vão para frente, parece que está patinando, está com dificuldades, ou se levanta um problema em cada lugar, ou como dizem, cada pedra que levanta sai um escorpião, né? E assim por diante, né? Isso é assim geral. Então, que o senhor possa continuar a dizer aí como as pessoas podem estar buscando essa comunhão com Deus, esse auxílio, esse socorro bem presente do nosso Criador. Isso tudo que você comentou aí agora, a gente precisa assim, ver a estrutura que Deus colocou sobre o planeta desde o início da civilização humana. E se a gente não pegar essa estrutura que Deus estabeleceu, nós nunca vamos entender. Hoje você vê como vive o homem hoje. O homem virou as costas para Deus e está procurando religiões, procurando fé, procurando esperança, procurando vida, procurando bem-estar em tudo que não se chama Deus. Então usam vício, usam filosofias, usam, na verdade, assim, hoje a carne é adorada pelo entretenimento que o mundo oferece. Então não é Deus que está sendo adorado, louvado na terra, é a carne do homem que está sendo adorada.
devido ao sistema de entretenimentos que esse ser que domina o sistema do mundo de forma oculta, que é Satanás, eles acham que isso é maravilhoso. Então Satanás ele estrutura a nossa recreação, o nosso entretenimento de vida baseado nos desejos da carne do homem. Tá? E é assim que ele destrói o homem, assim que ele vai destruir a família, é dessa forma, oferecendo aquilo que a carne do homem gosta. Deus não age desta forma. Deus tenta estruturar o mundo sempre fazendo com que todas as coisas agradem o espírito do homem. Porque a parte mais nobre de uma pessoa não é a carne, não é a alma, é o espírito da pessoa. Que é o que vai ficar para a eternidade, não é? Porque o nosso corpo físico vai desvanecer. E hoje as pessoas estão tratando o espírito sem nenhum entendimento e mergulhados assim numa ignorância total a respeito desta realidade de que o homem é tripartido e que a parte mais nobre e importante dele é o espírito. Eles não dão a menor importância para isso porque a mídia, a educação das últimas gerações tem levado as pessoas a crerem nesse engano. Né? E lá em Osés, no capítulo 4, no verso 6, no livro do profeta, no Velho Testamento, Deus fala através do profeta algo muito importante. Ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento da verdade. E aí ele fala do sacerdote que não cumpriu com a sua comissão de divulgar a verdade para as comunidades e as gerações passadas. Então, o que aconteceu? Houve sequelas na formação psicológica das pessoas a nível de educação natural. A igreja fraquejou e se distanciou dos seus objetivos. A escola secular se desviou dos propósitos da instrução divina. Os embasamentos todos hoje não estão em cima da palavra de Deus. Então, onde a educação planetária foge dos preceitos de Deus, tudo vai desabar. Porque as pessoas que serão formadas através de filosofia humanista e terrena vão trilhar caminhos completamente diferentes daquilo que Deus objetivou como o mais importante, que é o espírito. E aí veja bem que no início da civilização, Deus estruturou o casamento, a família, como a primeira instituição master para fomentar as outras que viriam depois, que é o governo civil, o governo humano, e a igreja, que é a última instituição, a mais nova. Então, estas três dependem da família. Então, se você não injetar o conhecimento real da verdade na família, o governo civil vai ser corrupto e falho. E se a família falhar na intimidade com Deus, a igreja também era uma alternativa que Deus tinha de recuperar a família para o governo civil se recuperar. Que são as três instituições que são os três pilares que sustentam a verdade, o bem-estar, a esperança, a fé e o futuro eterno das pessoas. Porque hoje as pessoas que não conhecem Deus vivem em função do natural e sua esperança é totalmente terrena, portanto é findável e destrutiva para a eternidade dele. Olha, eu diria que realmente é algo maligno e destrutivo, para não dizer até triste, pastor, porque eu estava me lembrando aqui de uma pessoa que eu ouvi falando, né, coisas assim, uma pessoa já com uma idade avançada, falando coisas que se falava quando se tinha 20 anos. E eu achei muito triste aquilo, porque a pessoa quer viver uma fase de vida que não existe mais, que ela não tem mais nem capacidade para aquilo que já era, como se diz, né? Ela está fora da realidade e não percebe que o seu tempo aqui na Terra está findando e continua ligada ao passado. Né? E eu achei aquilo muito triste, né? Porque deve ser um sofrimento muito grande. Porque eu sempre, até como médica, eu achei a sabedoria divina assim, sempre maravilhosa, porque
tentando explicar a vida, o envelhecimento e a morte, né? Eu vejo assim que Deus fez tudo de uma forma muito sábia, porque quando nós vamos envelhecendo, o nosso corpo físico vai mudando, vai perdendo a formosura, né? E vai perdendo também as suas forças, né? É para que a gente comece a se dar conta que nós estamos indo para um outro padrão de vida, né? Um padrão de vida mais elevado, espiritual, que nós estamos, porque senão nós não envelhecêssemos, nós ficaríamos eternamente apegados ao corpo físico, né? E isto é um sinal de que nós devemos nos preparar para uma outra vida com outro padrão mais elevado, que é a vida eterna, espiritual, né? Mas quando não se dá conta disso e se chega ao final da vida sem essa esperança, sem esse entendimento, esse conhecimento, e se fica ainda nesse sofrimento apegado né, a um tempo que já passou, é muito triste isso. Muito. E, na verdade, as pessoas procuram um canal de fuga para o desastre psicológico que ela vive, porque ela não vê futuro para ela, porque o imediatismo da vida natural e mundana hoje não gera nenhuma esperança para as pessoas. Então as pessoas chegam num determinado momento em que está envelhecendo, a degradação está chegando, física, e tudo adora a carne, e a carne está morrendo, a carne está desvanecendo. Aí eles entram numa espécie de um pane mental, e aí começam a procurar subterfúgios para tentar recuperar a alegria e o sentido da vida, mas não estão achando, porque isso está só em Deus, né? Verdade. Bem, pastora, na verdade, assim, só mais um comentário, né? Eu já vi muitas pessoas no leito de morte, digamos assim, pela profissão, né? Já vi muitas pessoas partindo dessa vida em muita paz, em muita tranquilidade, realmente, e outras que não aceitavam a morte de jeito nenhum, né? E isso realmente é algo muito difícil, porque vai ter que haver um tratamento depois, digamos assim, né, muito mais forte para que essa pessoa possa ser restabelecida neste novo plano, né, de vida, né, que não termina, né, só se transforma. Mas bem, vamos fazendo mais um intervalinho e já voltamos com você. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e continuamos a falar, na verdade, pastor, sobre a existência humana e suas dificuldades, suas buscas, né? E envolvendo nisto também o trabalho e todas as circunstâncias de vida que as pessoas, na verdade, em todas as faixas etárias atravessam. Porque hoje ainda eu atendi uma menina bem novinha que a queixa dela é estresse, estou estressada, nervosa, irritada, angustiada, os pais não sabem o que fazer, daí tu pensa, né? Puxa vida, menina, que dirá quando tu tiver a minha idade, o que vai sobrar então, né, para o estresse? Então a gente vê que isto já é um reflexo da vida que ela está vivendo na família, como o senhor estava dizendo, né? Já começa esse sofrimento desde cedo, porque as crianças, elas são como uma esponjinha, elas absorvem tudo, elas captam tudo, são umas anteninhas, né, ligadas. Então a gente percebe que realmente há um reflexo grande sobre as crianças que deveriam ser preservadas, educadas, viver a sua infância com mais tranquilidade, né? E os pais e a estrutura familiar talvez não estejam bem e a gente se preocupa com isso, não é? Sim, mas tudo se refere assim, a essa inversão de valores que nós todos, por essa geração, estamos sendo assim formados, porque os valores estão totalmente invertidos na escala real de Deus. Hoje Deus não é primeiro lugar no coração das pessoas mais. E hoje o que é importante? É você ter dinheiro,
O material está na frente, porque o material gera poder natural, e o poder natural gera afeto e respeito dos outros para com quem tem dinheiro. As pessoas valorizam muito e se sentem com significado neste mundo, se sentem assediados e amados falsamente, né? Mas sente, porque se termina o dinheiro, ninguém olha mais para ele. Eu ouvi falar isso com frequência. Mas enquanto ele tem dinheiro, então ninguém está atrelado à pessoa dele, mas sim ao que ele tem, que não é dele, né? Então é muito inseguro a pessoa viver sabendo dessa verdade, então ele fica numa instabilidade constante, né? De que se ele perder o dinheiro, ele perde o significado, ele perde o afeto, ele perde a atenção, ele perde tudo e se desaba na vida. Isso também é muito angustiante, né? Porque a luta para manter-se assim é uma coisa que não é agradável também, né? Essa sensação de ter que manter-se assim para estar recebendo essa atenção, esse afeto, essa admiração, né? E que pode dali adiante, mais adiante terminar, é complicado. E às vezes até insegurança de saber se as pessoas que se aproximam e que se gosta, por exemplo, se estão realmente sendo verdadeiras e sinceras, né? A gente vê questionamentos assim também. O ideal, assim, e por esse motivo não ter uma educação cristã mais no mundo que possa orientar pessoas sobre o prisma da verdade única de Deus, o que acontece? As crianças se criam vendo esses valores também nos pais, que também é um sistema de educação subjetivo que ministra muito mais do que qualquer curso e escola que ele vai frequentar, porque o modismo, o modelo, é o que mais fixa como informação dentro do coração de uma criança. Então, se o pai e a mãe não têm uma orientação espiritual, em primeiro lugar, como modelo dentro de casa, eles vão aprender o que é natural. Então isso é destrutivo, isso aí fecha qualquer possibilidade para essa pessoa ver Deus na vida, porque não tem nenhum tipo de influência doméstica que possa abrir espaço na mente daquela pessoa e fazê-la entender que nós somos dependentes de Deus. Então, há um horror que a gente está vendo aí, legiões de jovens que estão totalmente sem rumo no mundo e acham que o que eles vivem realmente é o máximo, é uma maravilha, porque eles estão totalmente fora da realidade daquilo que se chama Deus. Imagina quando esta era terminar e o julgamento divino registrado na Bíblia acontecer, que choque para essas pessoas. Como eles vão entender? Eles não se prepararam, eles não têm ideia da realidade, da destinação futura da alma deles. Eles estão totalmente sem chão, sabe? Mas eles também não são totalmente culpados por essa situação, porque a igreja falhou, o governo falhou, os pais falharam, todo mundo tem falhado. É uma conjugação de erros tão grande que nós estamos formando pessoas que não têm mais afeto, que não têm mais sentido na sua vida. Né? Isso Deus diz, né, para não julgarmos ninguém. Não julga, ajuda, ora por aquela pessoa, auxilia, né, e não condena. Não, quando eu vejo erro, e é por isso, quando a gente vê fraqueza e vê erro, isso deve despertar uma piedade, uma necessidade de você enfrentar aquela pessoa para ajudá-la, né? Veja como Jesus agia. A gente tem que olhar para o nosso protótipo perfeito, porque não houve na terra nenhum homem como Jesus. Pode falar com todos os psicólogos, psiquiatras e pergunte para ele, estuda a personalidade de Jesus e de todos os líderes e expressões mundial que houve, né? Toda a história humana, você nunca vai achar ninguém tão perfeito como Jesus. Nunca. Por quê? Porque Jesus não tinha o fator natureza pecaminosa. Então, sua parte psicológica era perfeita, equilibrada,
né? Sólida, e sabia enfrentar tanto coisa horrível como a coisa boa, sem nenhum desequilíbrio e desvio da verdade. A expressão perfeita do amor de Deus, né? O amor é a perfeição divina. Exatamente. E é esse o modelo que Deus tem para mim, para você e para você. Que nós venhamos a ter tal condição e estado de vida de uma personalidade sólida, reconstruída, um caráter fixo e imutável, e que nunca oscila diante de qualquer fato circunstancial que possa estar afetando a sua vida natural. E é isso que Deus quer nos levar, a esse estágio de vitória plena sobre todo o aspecto natural. E veja que Jesus provou isso nas Escrituras, que quando Judas traiu ele, por 30 moedas de prata, entregou ele para a morte. Qual foi a atitude de Judas para sinalizar de que aquele era Jesus e que aquele homem tinha que prender? Um beijo, um afeto, né? Uma atitude afetiva. Então, veja bem, isso é muito significativo. Você pode tirar muitos ensinamentos daí, né? Que quando a pessoa quer adorar carne, quer dizer, ele queria vender Jesus, né? Ele não estava preocupado com Jesus, estava preocupado com 30 moedas de prata que ele ia receber. E isso é adorar carne, né? Ele não estava preocupado com o futuro do reino de Deus, com a alma dele, nem com Jesus, nem com o reino do céu, estava preocupado com ele. Então, o Deus dele era ele mesmo. Então ele foi lá, deu um beijo em Jesus para sinalizar: prendam esse, porque esse que eu beijar é o homem aquele que vocês têm que matar. Mas antes disso, né, Jesus olhou para eles pela sua onisciência e disse assim: amigo, para que vieste? O que Jesus queria com essas palavras? Não tinha ódio, não tinha acusação, não tinha julgamento sobre Judas nessas palavras. Apenas Jesus estava querendo mostrar que ele devia cair na realidade de se arrepender. Amigo. É empolgante ouvir essa frase tão comovente de Jesus para um traidor. Então veja, não tinha fato circunstancial que pudesse abrir a janela da maldade na mente de Jesus. Dizer: tu é um crapo, tu é um canalha, tu é um sem vergonha, tu é um traidor. Não, amigo, para que vieste? Quem tem essa condição? São poucos na terra, em cada geração, de suportar tamanhas ofensas e traições assim. São poucos, mas são pessoas que são firmadas em Deus. Somente essas suportam o desaforo, a injustiça, as calúnias, as traições. Somente esses. Esses são tidos, né, por adjetivos bastante, né, digamos assim, pejorativos, né? Otário, trouxa, né? Babaca, enfim, né? Essas coisas assim, né? Louco, Fissurado, sei lá o que, né? Bem, mas, né, eu realmente almejo esse tipo de coisa, né? Porque é de fato maravilhoso. E mesmo quando se tem consciência disto, já se compreendeu isso, é bastante difícil praticar. Mas estamos aqui para aprender, né? Estamos no mundo para um aprendizado. E, né, quem sabe a gente chega lá. Mas depois dos nossos comerciais, nós estamos de volta com você, com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Voltamos e continuamos a conversar com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que nos fala sobre as dificuldades da vida, sobre o perdão, em outras palavras, sobre como se viver no padrão de vida ensinado por Cristo, que foi um homem perfeito, né? O próprio Deus que se fez homem e que passou por todas as dificuldades que um ser humano passa e mostrou que é possível viver nessa vida sem pecar.
né? E morrer, né, no corpo físico e ressuscitar, aprovado por Deus, num corpo espiritual perfeito, né? Que é uma outra matéria elevada que nós ainda não conhecemos. Nós cremos, mas ainda não conseguimos ver, porque nossos olhos naturais ainda não têm essa capacidade, né, de ver. Talvez vamos enxergar com plenitude apenas quando nós também estivermos transformados. Mas é para buscar essa transformação e almejando uma qualidade de vida futura melhor, né, na Terra e depois na vida eterna, que nós estamos hoje aqui conversando, buscando aprender, descobrir como trilhar esse caminho, né, para o qual Deus nos colocou aqui, né, na vida, para chegar a ser aprovados por Deus. Sim. E nunca é tarde para a gente começar essa caminhada, sabe? Porque no momento nós estamos assim, a nossa distância de Deus, o nosso descaminho, assim, né? Nós estamos a um passo, que é apenas uma decisão que uma pessoa precisa tomar em seu coração, de ver a saída dos seus problemas e resolver a sua destinação futura através dessa decisão de voltar para a palavra de Deus. Voltar para Deus, voltar para o seu fabricante, voltar para a sua origem, voltar para seu Pai, aquele que o criou. E é tão simples de uma pessoa recuperar esse estado de vida maravilhoso na Terra com Deus e arrumar o seu destino futuro. É tão fácil. A pessoa basta nascer da água do Espírito e absolutizar a palavra de Deus como instrução, como código de princípio de como ele deve viver o resto dos seus dias na Terra. Mas parece que tem umas forças internas, psicológicas, que cortam completamente essas possibilidades de um surgimento dessa sobriedade que a pessoa precisa ter. Parece que tem forças internas que são cuidadosas para manter a pessoa na obscuridade, para manter a pessoa na prisão das trevas, na ignorância, né? E por mais que você fale com as pessoas e instrua esse caminho vitorioso, elas não acreditam, porque dentro dela as forças maldosas e enganosas são mais poderosas, parece. Então nós dependemos somente do Espírito de Deus para fazer com que o coração de uma pessoa se incline para Deus. Só o poder está na mão dele. Nós, humanos, podemos ser veículos para levar a verdade, mas a decisão lá dentro depende de Deus dar a ele ou não. Eu creio que se Deus não fizer uma transformação no coração do homem, não muda. Porque mesmo as pessoas muitas vezes têm esse conhecimento e buscam, né? Tentam pela sua força de vontade, digamos assim. Tem força de vontade, né? Mas não conseguem mudar. Né? Então, se Deus não fizer isso, eu creio que não acontece. E eu sempre digo que os maiores milagres não é somente as curas miraculosas que de vez em quando se vê, né? Mas sim, um grande milagre é transformar o coração de uma pessoa. Esses são os milagres diários, né? A pessoa conseguir vencer todas essas coisas malignas do seu coração. Primeiro lugar, reconhecer que existem, que estão lá, né? Segundo, conseguir não, porque nem a nós, não é, mas pedir para Deus transformar, porque senão é impossível, não é? É verdade. E tem uma palavra que Jesus falou no Evangelho de Mateus, no Mateus 11:28, diz: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Então veja que tem momentos em que Deus pode, se uma pessoa que está nessa vida distante, enganosa,
mas aceitar o convite de Jesus, eu quero, Deus vai escolher ele para esse tipo de progresso, entende? Se a pessoa quiser, Deus vai fazer. Vai fazer. Então o convite é genérico a todos os seres humanos, mas tem pessoas que Deus toca, força um pouquinho para ele entender isso, sabe? É uma coisa assim inexplicável com nossas palavras, porque é muito misterioso esse trabalhar subjetivo de Deus dentro dos corações, mas parece que aquela pessoa já nasceu marcada para ser escolhida por Deus. E tem outros que não têm assim uma chamada tão integral para Deus, mas eles vêm porque sentem uma inclinação, gostam, e Deus também faz o mesmo trabalho de edificação espiritual que faria em qualquer um. As pessoas são tão diferentes, né, umas das outras. A porta do reino de Deus não está fechada para ninguém. Todos são convidados a entrar, todos. Mas a porta é muito estreita, né? Está escrito, né? A porta é estreita e é única na terra, no planeta, no mundo. A porta é Jesus, né? Muito estreita, muito estreita. Estreita porque é a cruz, não é? É o negar-se a si mesmo, a vontade da sua alma, do seu coração, do seu ego, que eu acho que é o local que abriga todas essas coisas malignas, é o nosso ego, né? Exatamente. A porta é estreita e quero assim dizer para você que para você passar uma porta, quanto tempo você leva? Acho que uma porta normal, né? Tu passa. É um passo, você está do outro lado. Então, para ir para Deus também é um passo. É só deixar o ego de lado, que é inchado, é gordo, daí não passa, não entra, né? Porque ele tem muita coisa. Não dá meio segundo para você passar uma porta. Então, com Deus também é assim. Pode ser num piscar de olhos essa transformação. Eu quero Jesus, eu vou eleger Ele como meu Senhor, como meu Salvador. Ele é o Filho de Deus, Ele é o único Salvador. Tá pronto, vamos lá. Então, é rápido, a porta é estreita, mas você pode passar ela com rapidez. Basta uma decisão. Agora, diz que depois da porta tem um caminho. E esse caminho, a Bíblia diz que é apertado. Depois que tu entra nesse caminho, você não tem como girar para retornar. Não faz a volta. Entende? Só tem que seguir em frente. Se parar, não adianta, né? Voltar para o que tu era antes não dá mais. Se você se endurecer e parar, vai ficar ali estagnado sem crescer. Talvez por isso muitas pessoas que já enxergaram isso têm medo de entrar nessa porta, porque sabe que é um caminho que só vai em frente. Mas lá adiante tem a luz no fim do túnel, não é? Diz o ditado. E veja que esse caminho de Jesus para ir para o reino, próxima dispensação, você não anda de frente caminhando normal como está na rua. Quando o caminho é apertado, você vai de lado. Entende? Porque você é mais largo assim, né? De frente. Mas se você girar, dá metade mais ou menos da largura. Então esse caminho apertado, você vai de lado. É uma caminhada difícil, não vai muito rápido, não tem como girar para voltar, porque o caminho é apertado. Então só resta você caminhar assim até chegar no caminho maravilhoso da eternidade, que lá é grande, espaçoso e maravilhoso para viver. Vamos continuar vivendo aí nessa esperança, né? Vivendo bem em Cristo, né? E com a alegria, com a paz, com a tranquilidade de sabermos, né, que se buscarmos a Deus, Ele é justo, é perfeito, é galardoador, né, daqueles que o buscam, que o amam, e pode estar consertando todas essas coisas que muitas vezes aos nossos olhos naturais é tão difícil, né? Mas como Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas e num piscar de olhos, como o Senhor disse, transformar vidas, não é? Então estamos chegando aí mais uma jornada que cumpriu-se aqui desse programa, né? Eu quero agradecer a toda a atenção de vocês. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês.
E nós agradecemos a sua presença aqui conosco e deixamos aí mais uma vez essa mensagem para você, esperando estar de volta na próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Até lá. Viver Bem. Porque hoje as pessoas que não conhecem Deus vivem em função do natural e sua esperança é totalmente terrena, portanto é findável e destrutiva para a eternidade dele. Viver Bem.